O primeiro estágio da fé, são 3 estágios que eu vou falar para vocês, são 3 pontos, 3 tópicos. É aquela fé que acredita porque todo mundo acredita. Eu já fui assim. Eu comecei aqui, nesse estágio. Porque eu vinha porque a minha esposa vinha. É a fé que ela te traz poucos benefícios. Na verdade, ela te dá um único benefício. É que tu sai do lugar. Nós temos, por exemplo, o povo de Israel. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito, da escravidão, movidos pela fé que Moisés acreditava. Beleza, é bom, sai do lugar, te tira da zona do conforto, mas não gera um resultado final. Te tira da tua zona de conforto. Bom, eu sou escravo, mas eu tenho comida. Eu sou escravo, mas tenho onde dormir. Mas eu saio da minha zona de conforto, que para mim estava bom, em prol de uma libertação, e eu vou seguido pela fé de outra pessoa. É o caso de muitos que estão na igreja hoje. É movido pela fé de alguém. Eu vou porque alguém está indo. Eu faço porque todo mundo está fazendo. Eu faço porque está na moda. Eu vou porque os meus pais vão. Eu vou porque a minha namorada vai. Eu vou porque o meu esposo vai. É legal? É legal. É fé. Ela te tira da tua zona de conforto. Ela te traz até a igreja. Ela te movimenta. Ela te leva. Mas não gera o resultado final. Porque não suporta o processo que a fé exige para chegar à vitória. O povo de Israel saiu do Egito. Foi até o deserto. Mas quando chegou no deserto, começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Porque eles estavam movidos pela fé de alguém. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: por que tu tirou nós do Egito? Lá nós tinha carne para comer. Tu trouxe esse povo todo para morrer no deserto de fome. Então, quando você é movimentado pela fé de alguém, você não suporta o processo. Claro que não suporta, porque você é movido pela fé de alguém. Eu vou porque alguém foi. É preciso um movimento para que me levem. É por isso que as igrejas hoje, a maioria, é preciso criar movimento para que traga as pessoas para a igreja. E não era para ser assim. Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora cantaram aqui, uma coisa peço ao Senhor: deixa eu habitar na tua casa para todo sempre. Então, a fé que é movida pela fé de outras pessoas é uma fé legal. Ela te gera um benefício. Te tira da tua zona de desconforto. Ela é o começo. É o que eu citei. Eu vim porque a minha esposa vinha. Todo mundo conhece essa história. Eu vinha para trazer ela. Eu vinha pela fé dela. E eu vivi muito tempo nesse estágio. Trazia ela para a igreja, sentava lá naquela última cadeira, já esperando acabar, já achava que o pastor pregava muito, demorava demais, eu queria ir embora. E quando acabava, eu passava pelaquela porta, ela queria se despedir, eu já queria ir embora, se demorasse muito, ficava. Porque eu vinha por causa dela. Gerou algum benefício na minha vida? Essa fé gerou, porque ela me tirou da minha zona de conforto, me apresentou outras pessoas que me levaram a conhecer Cristo. É uma fé legal, mas só que ela não te leva ao objetivo final. O povo de Israel saiu do Egito, mas morreram no deserto, não chegaram na terra prometida. Por quê? Porque eles estavam movidos pelo sentimento de fé de Moisés, que acreditava fielmente na promessa de Deus.
Hoje em dia está na moda ser cristão. Tem um monte de gente que é cristão porque alguma influência digital é. E as pessoas seguem. Eu vou porque todo mundo vai. Mas quando começar a vir os processos, quando começar... Pedro não andou sobre o mar? Quando Cristo veio sobre o mar andando e Pedro disse, se é tu, deixa que eu vou até ti. E Pedro começou a andar, não começou? Ele não andou? E de repente ele não começou a afundar? Ele começou num nível de fé, mas de repente ele viu que as coisas ao redor dele era muito preocupante. O mar estava braviado, as ondas, e ele começa a afundar. Disse assim, não, será que eu posso? Será que eu consigo? Será? Então Jesus pega ele e diz, homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Então a fé, ele foi porque Jesus estava andando. E ele andou. Ele saiu do barco e andou sobre o mar, mas de repente afundou, porque quando começou ao redor dele, viu os processos, ele afundou, porque ele estava movido pela fé que Jesus tinha. Então, o problema de você se movimentar pela fé de alguém é que quando começar a acontecer as coisas ao teu redor, tu vai querer culpar alguém. Eu estou aqui por causa de tu. Se eu não tivesse me convertido, eu estava jogando na cara dela. Eu só vou por causa de tu. Mas eu não queria estar lá. Se eu não tivesse mudado o estágio da minha fé, se eu tivesse continuado naquela fé que era pela dela, de eu vir por causa dela, eu não estaria aqui. Eu estaria ali, perturbando ela. Já que não acaba mais. Pessoal que fala demais. Porque a gente acha uma hora e meia, muito tempo para adorar a Deus, pastor Manuel. A gente vai ao culto, passa 2 horas, já começa a reclamar, mas não acaba mais. Mas eu lembro que quando eu andava nas festas, eu passava até de 3 dias. Eu passava. Passava de 3 dias, embriagado, drogado, pulando, dançando, cantando. Aí quando vinha para a igreja, eu ficava ali, acuado, reprimido. Aí a gente vem para a igreja, a gente não quer pular, não quer dançar, não quer cantar, não quer dar glória a Deus, porque a gente está nesse primeiro estágio. Acredita porque os outros acreditam. Aí reclama, murmura no deserto, Fábio, e fica no deserto. 2 milhões de pessoas. Só para você ter noção da probabilidade de você, nesse nível de fé, chegar ao objetivo. De 2 milhões, 2 pessoas conseguiram entrar na Terra Prometida. A probabilidade de estar nesse estágio e alcançar o objetivo principal, a porcentagem é bem pequenininha. O problema de você fazer porque todo mundo está fazendo, mesmo que seja ir à igreja, o problema de você fazer porque todo mundo faz, é que quando começar a fazer coisas erradas, tu vai fazer também. Porque tu não tem uma fé firmada, sólida em Cristo, mas em outras pessoas. Então tu não tem certeza e tu começa também a fazer coisas que não é bom. Tem um monte de gente que muda de estado. Eu tive uma irmã que mudou, foi para São Paulo. E todo mundo diz que vai se dar bem. Sai, aí a pessoa chega lá, começa a postar foto bonita, em lugares bonitos. Mas ela só posta a parte bonita, ela não conta o processo para chegar até ali. Não conta que trabalha
das 7 até as 10, das 7 até as 9, para poder obter uma vida. E a pessoa vai porque acha que é fácil, simples, porque ela vê o movimento de que a pessoa está bem. E vai, e às vezes quebra a cara. A minha irmã foi, só que o problema dela é que ela foi quando ela foi, se instalou a pandemia. Aí ela sai do seu estado, do Acre, que é desse tamanho, em relação a São Paulo, que é desse tamanho, para ficar trancada dentro de casa. Porque lá não saía na pandemia. Aqui também nós não saía. O marido saía para trabalhar e ela ficava só com os filhos e ela começou a desenvolver uma depressão e não aguentou, não suportou, não ficou lá. Veio embora. Porque ela foi porque todo mundo estava indo naquela época. Porque todo mundo estava se dando bem naquela época. Então o problema de se movimentar pelo que os outros acreditam é que a gente não tem estrutura para suportar o processo exigido para chegar ao objetivo. Tem um monte de imigrante que vai para fora, Estados Unidos. Porque lá diz que ganha bem. Mas o ganhar bem lá é trabalhar muito. Não é chegar lá e trabalhar um pouquinho e ganhar bem. É trabalhar bastante. Só que ninguém conta isso, ninguém fala. A pessoa só fala que ganha bem. E a gente vai porque todo mundo... Aí eu lembro minha mãe dizendo assim, ó, tu não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz, mãe, mas tu não é todo mundo. Todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. O famoso Maria vai com as outras, diria Dona Ranilda. Dona Ranilda. Êxodo 16, 2 e 3 diz assim, ó, toda a comunidade de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão, em pleno deserto. Os filhos de Israel reclamam com Moisés e Arão, antes fôssemos mortos à mão do Senhor no Egito, quando estávamos assentados próximo às panelas de carne, quando podia comer pão com fartura. Tu trouxeste este povo para morrer no deserto? Não suportaram o processo. De repente, o que é que eu estou fazendo aqui? Claro, foi porque Moisés acreditava. Não acreditava que Deus podia prover? Todos. A Bíblia diz todos. De 2 milhões, não diz 1.900.000, 1,5 milhão. A Bíblia diz que todos os filhos de Israel começaram a murmurar, porque saíram do lugar movimentado, porque alguém saiu e todo mundo seguiu. É bom sair do lugar. Mas não é para ficar parado nesse lugar. O povo de Israel estava assim, dava um passo para frente e olhava para trás. Poxa, eu saí, mas lá eu tinha carne. Eu não saí, mas eu podia comer pão. A gente não deve esquecer o passado. Porque a gente tem que lembrar de onde saiu. Deus, ele deixa a gente lembrar, porque é para entender que Ele é poderoso para fazer. Eu lembro de onde eu saí. Eu já falei isso, falo todas as vezes que eu prego, quando eu vejo um alcoólatra. Aqui tem muitos, lá tem pouco no Bujari, mas fica em frente ao correio. Quando eu vejo um lá, eu dizia, podia ser a minha história. Podia ser a minha história. Mas Deus é misericordioso. Semana atrasada eu tive um impasse aí eu tenho um problema de justiça. Aí eu lembrei do pastor que disse que o crente, ele não tem tempo sem prova. Todo tempo. Tô tranquilo em casa, meu monitoramento pisca, vibra. Disseram que eu tinha que ir lá, cheguei lá, estava pronto para me levar para a tranca. Sem eu ter feito nada. Eu ciente. E eu vou no carro com a minha esposa, que ela sempre vai comigo, pode ser boa situação, pode ser ruim, ela vai também. E eu tenho um hábito de orar dirigindo. Eu entro no carro e eu venho orando. E eu digo, Senhor, tu é justo.
Tu não me tirou de lá, numa situação mais difícil, para mim agora sem ter feito nada. Mas se for, seja feita a tua vontade. Me dá força, cuido da minha família. Cheguei lá, falei para ela, digo, olha, fica aí no carro. Se eu demorar muito, liga para alguém, pede para alguém ir buscar o carro, que é arriscado eles terem me recolhido. E fui. Mas Deus tem um jeito dele de trabalhar. Quando eu cheguei lá, um assistente, não era assistente, uma polícia penal, me deu um papel para me assinar, não disse o que era, só pediu para me assinar, deveria ter dito para mim o que era. Depois que eu assinei, ela disse, isso aqui é para tu ser trancado, para tu ser revogado do teu benefício. Eu digo, mas por quê? Porque ele está descumprindo umas regras aí, está saindo fora de hora. Mas quando eu saio para a igreja. Ela disse, não, tu vai se explicar com a juíza. Aí ela disse, mas eu vou te encaminhar para assistente social. Me encaminhou para assistente social. Demorou um pouco. Quando a mulher já estava lá em cima já. Aí Deus ele tem a forma dele de trabalhar, porque Deus estava mostrando assim, ó, essa aqui é para tu lembrar de onde eu te tirei. Isso aqui é para tu se lembrar, que eu sou poderoso para te botar e para te tirar de lá. Eu vou para a sala da assistente social, lá tem 2 salas de assistentes sociais. Uma sala grande, que tem um monte de assistente, computador, a gente fica de um lado e ela do outro. Aí ela me encaminhou para uma, que é só uma, salinha pequenininha, aí o computador fica na parede e a gente fica de frente para o computador. Então a gente consegue ver o que a assistente está lendo, né? Quando ela começou a ler o relatório que o diretor de lá fez, aí dizia no relatório que eu saía dia de sábado da minha casa, da minha residência, que eles falam tudo bonitinho, né? Sai da residência, dia de sábado, tal hora, e vai para uma residência em Rio Branco, era o endereço da igreja, né? E fica lá de 3, 4 horas. Só que eu vi, não era para eu ver, porque era para eu estar atrás do computador, mas eu estava na frente, estava por trás da assistente social. E quando eu vi o endereço, eu falei, esse endereço aí é da igreja que eu congrego. E eu tenho autorização para me ir no sábado, na terça, no domingo, na sexta. Aí ela não estava lá. Não tinha. E eu digo assim, mas é a juíza quem mandou. A autorização foi feita pelo advogado, a petição. A juíza mandou para cá, eu vim aqui assinar isso, mas não tem. Aí ela leu o papel que a mulher me deu. A juíza me deu apenas uma advertência. Se eu continuasse descumprindo, ela ia revogar meu benefício. Em outras palavras, ela poderia ter me trancado. Porque 1 ano quase, eu acho que estava mais de ano que eu descumpria, a regra vinha para a igreja sem autorização, já era para eu estar trancado. Mas Deus não deixa. Não é por causa de mim, é por causa do nome dele. É por causa do nome dele que ele não deixa eu esquecer de onde eu saí. Foi daqui que eu te tirei. Então a gente não pode esquecer de onde a gente saiu, mas a gente não tem que estar focado. O apóstolo Paulo, quando ele fala de perfeição, ele fala assim, ó, não que eu seja, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu não olho para trás, eu avanço para frente. Eu deixo as coisas que ficaram para trás. Eu não fico olhando lá para o Egito, dizendo assim, lá eu comia carne, lá eu tinha uma cama para me se deitar. O estágio muda. Segundo estágio, não, daqui a pouco sobe uma plaquinha ali. Quando eu comecei a ministrar, 10 minutos era muito. Eu li a Bíblia todinha. Agora eu estou com fama de falar muito. Lá no Bujaria já estão para botar a placa para mim. Um dia a pastora bota uma placa lá atrás. Segundo estágio. Eu acredito porque eu vejo. É legal. É fácil, não é acreditar porque vê? Tu tá aqui, João, aí, pá, o paralítico anda. Tu acredita? Como é que tu não vai acreditar numa coisa dessa sobrenatural? Tu tá aqui, de repente, o cego vê. Eu acredito porque eu tô vendo. É bom? É legal. Tem benefícios. Assim era a multidão que seguia Jesus. A Bíblia diz que uma multidão, numerosa multidão seguia Jesus, mas todos estavam ali porque ele fazia milagres. Se ele deixasse de fazer milagre, que não era a missão dele original, ele fazia porque ele é bom, porque ele é misericordioso, ele não ia deixar alguém sofrendo e pedindo, e tendo fé, porque ele sempre curou pela fé das pessoas.
se ele não tivesse feito, ele não tinha uma multidão seguindo. Porque a multidão seguia porque via os milagres acontecerem. Porque queriam ser beneficiados pelos milagres que ele operava. Agora eu já não preciso mais ser movimentado pela fé de ninguém. Eu já vim para a igreja. Já estou vendo o milagre acontecer. O problema é que se não tiver milagre, eu não vou acreditar. O problema é que se não acontecer nada na minha vida de extraordinário, eu não vou acreditar. O problema é que se eu não tiver uma doença física e eu não for curado, eu não acredito. Porque eu só acredito no que eu vejo. Ponto positivo é porque você acredita. Isso é fé. Beleza. O problema desse estágio é que se não acontecer um milagre, tu não vai acreditar mais. De repente, não acontece nada na minha vida. De repente, eu vou ser trancado. Aí, eu deixo de ter fé. Mas aí Deus não deixa. Aí eu acredito, porque eu estou vendo o milagre acontecer. Porque eu sabia que era impossível para mim. O problema é que se não acontecer algo extraordinário na vida, não acredita. E tem gente que é pior. Não precisa ver, tem que ser convencido. Ah, vi, mas pode ser alguém fingindo que era aleijado e está andando. Ah, podia ser alguém imitando que era um cego e foi pago. Se não for convencido, se não for um milagre que me convença, eu não acredito. Nós temos Tomé, um exemplo vivo. Os discípulos disseram para Tomé que Cristo ressuscitou. Ele disse, não, negativo. Se eu não ver, se eu não tocar naquele lado dele furado aqui, eu não acredito não. A Bíblia diz que eles estavam reunidos. Olha só, eles estavam reunidos, a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. E Jesus aparece no meio deles. Já era motivo suficiente para acreditar, não era, João? A porta está fechada, alguém se materializa do teu lado, ou atravessa uma parede dessa, tu não já deveria acreditar? Mas Tomé ainda estava incrédulo, aí Jesus disse, não. Toca aqui. Quando ele toca, ele cai de joelho, aí Jesus diz, porque tu viu, tu acredita. Mas bem-aventurados os que não verão e acreditarão. Então é legal acreditar porque vê. Mas o problema é que se não acontecer nada extraordinário na tua vida, melhor, se tu não for convencido que Deus existe e que Ele pode fazer algo na tua vida, tu não acredita. João 8, 20 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. E Tomé estava com eles. Quer dizer que da outra vez ele não estava, só disseram para ele e ele não acreditou. As portas estavam fechadas quando Jesus se fez presente no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Então já era motivo suficiente. Só em eu vir aqui dizer para vocês que Deus, Ele cura, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele me tirou do cativeiro, que Ele me tirou das drogas, que Ele me tirou do alcoolismo, era motivo suficiente para acreditar. Mas se você não vê na tua vida algo acontecer, tu não acredita. Esse é o problema do segundo estágio. E a gente parte para o terceiro, para encerrar daqui 1 hora, senão não dá tempo. Terceiro estágio. Quando você acredita sem duvidar. Agora aí sim. Romanos 4, 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Sem fé, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera o vigor, a vitalidade, antes, pois já tinha cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara
não tinha mais vigor. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto o que Deus tinha prometido. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu vou ler outra versão. Essa versão aqui é a King James. Eu gosto, a versão de velho, que eu sou velho. Mas eu vou ler na NVI. Versão de jovem. Uma versão internacional, todo mundo conhece. Para você entender melhor. Aqui, NVI. 4:18. Abraão, NVI, tá? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já não estava com vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de acreditar na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Essa fé, esse estágio, o terceiro estágio da fé, é uma fé que tu não precisa mais comparar a nada. É uma fé que tu acredita, porque o autor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Fé, no meu conceito de fé, é trazer à existência aquilo que não existe. Então, Romanos está dizendo, Paulo está dizendo em Romanos, que mesmo quando não havia mais esperança, quando era impossível, porque o que Abraão está dizendo assim, eu sou velho, eu não tenho mais força, o meu corpo físico está desgastado, o vigor do ventre da minha esposa, apesar dela ser estéril, mas ela já está também, não tem mais o costume das mulheres, ele está querendo dizer isso, era impossível, humanamente, cientificamente, Sara ser mãe e Abraão ser pai, na situação que ele estava. Mas ele está dizendo assim, ó, contra todos os prognósticos, contra todos os prós, contra todas as coisas que dizem que não é possível, ele está dizendo assim, eu acredito e não duvido. A ciência está dizendo é impossível, os médicos estão desenganando, dizendo não dá, não consegue, não tem mais nada o que fazer, mas aí a pessoa acredita e Deus opera o milagre. Acreditar sem duvidar, sem vacilar. Será que acontece? Será que não acontece? O médico disse que não é capaz, o médico disse que não pode fazer mais nada. Mas Deus disse a Abraão assim, ó, tu vais ser pai de multidões. Ele está dizendo assim, eu já estou velho, eu já estou acabado, a minha esposa já está velha, não tem mais condições de ser mãe, de ter filho, mas eu não deixei de acreditar. Tudo ao contrário está dizendo que não pode acontecer, que não dá certo. Quantas palavras negativas eu não já recebi? A minha vida toda não disseram que eu não tinha jeito, que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia dar em nada, que não tinha mudança para mim, que nem Deus dava jeito em mim. E ainda hoje eu recebo críticas, é mentira, está se escondendo atrás da palavra, isso aí daqui a uns dias passa, isso é um movimento. Nunca se acaba. Mas aí Deus levanta pessoas que dão palavras de ânimo, pô, legal, eu acredito. A família acredita, mudou porque eu conheço, eu sei quem ele era, eu sei o que ele fazia. Quando o diagnóstico é o contrário, quando a gente já não tem mais em quem acreditar na terra, aí a gente continua acreditando em Deus. Porque Ele é suficiente, capaz de fazer a mudança na tua vida. Terceiro estágio da fé é você acreditar no impossível, quando as possibilidades dizem que não é possível. É possível. Era impossível Davi vencer o gigante. Não era impossível? O cara dava 3 metros de altura. Forte, treinado na guerra.
Tinha uma lança que pesava 50 quilos. Preparado para a batalha. O rei disse, tu não é possível, menino, tu é um menino, tu não é capaz, pega, veste minha armadura. Os irmãos dele disseram, o que tu vem fazer aqui? Vem envergonhar o nome do nosso pai. Vai apacentar as ovelhas, aquelas poucas ovelhas. Tudo dizia ao contrário. Golias disse, eu sou algum cão para tu vir contra mim com paus, hoje mesmo eu vou entregar a tua carne aos animais do campo. Tudo era o contrário, desfavorável, mas Davi disse assim, ó, tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Era impossível para Davi vencer, mas era possível em nome de Jesus. É impossível para mim permanecer de pé? É impossível, mas é possível para Deus. É possível para Deus. A doença é incurável, não tem cura na ciência? É. O diagnóstico é o contrário, mas Deus está dizendo assim, ó, mesmo quando não houver esperança, tenha esperança. Mesmo contra a esperança, em esperança, creu. Mesmo quando tudo era o contrário, quando tudo dizia que não, Abraão acreditou. E isso foi lhe imputado. E ele é conhecido como quem? O pai da fé. A maior história de fé, eu considero Abraão, quando Deus pede Isaac para ele. Sacrifica. O cara deu um filho, depois de velho. Aí ele está mais velho ainda, Deus pede o filho que ele tinha. Mas aí Abraão já está maduro. E diz assim, ele vai e entrega o filho. Primeiro estágio da fé, legal. Tira a gente da zona de conforto. É bom, a gente tem que ter. Começa pelo começo. Vou porque a minha esposa vai. Vou porque a minha namorada vai. Porque meu namorado vai. Vou porque os meus vizinhos vai. Eu vou porque todo mundo está indo. Mas só que aí a gente não fica estagnado. É como no videogame, a gente vai mudando de fase, não é? Quem joga videogame, eu não jogo, não sei como é que é. Eu sei que no meu tempo era Super Nintendo. E a gente jogava Mortal Kombat, começava pelos adversários bem mais fraquinhos, aí ia vindo os mais difíceis, até chegar no último, que era o Shao Kahn, difícil pra caramba de matar ele. Morria umas 10 vezes para poder vencer ele depois. Mas aí a gente aprendia. A gente vai mudando de fase, a gente vai subindo, a gente vai aprendendo. Aí a gente vem porque todo mundo vem, mas aí todo mundo volta e não, vou ficar aqui, tá legal. Gostei. Aí começa a ver umas coisas acontecer, umas pessoas que mudam de vida, que mudam de história, que transformam. Ai, legal, pô, posso ser mudado também. Mas a gente também não permanece, a gente vai crescendo. A Bíblia diz que a fé vem. Me ajuda aí, igreja. Pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra. A gente tem que mudar. A gente não pode se estagnar e dizer, tá bom, aí ficar na minha zona de conforto. O meu desejo, mesmo depois que eu me converti, Fábio conhece a minha história, minha esposa, o pastor também conhece. O meu desejo, depois de convertido, era ficar sentadinho ali, ser salvo e tá bom. Não, só quero ser salvo. Quem quiser ser salvo, que procure salvação. Mas aí a gente vai aprendendo. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que eu vou chamar, mas não vai vir para a igreja. Aí o João vai e chama só uma vez, vem. Tem gente que o Fábio chama, bate a cabeça. Aí a pessoa sai, aí vai lá, outra pessoa chama, a pessoa vem para a igreja e se converte. Tem pessoas que precisam de mim. Tem gente que precisa de você. Tem gente que ainda não veio para a igreja porque tu ainda não chamou. Tem gente que ainda não foi salvo porque tu não levou uma palavra para ela e dizer, esse cara aqui, se esse cara foi possível para ele, é possível para mim. Então a gente vem e vai subindo os estágios, até chegar no terceiro estágio, que é o quê? A gente não precisa mais de movimento. A gente já acredita. Se ninguém vir para a igreja, a gente vem sozinho. O Fábio, na pandemia, uma vez, veio aqui, chorou, adorou sozinho. A igreja vazia, ninguém podia vir para a igreja, ninguém podia adorar a Deus. E a gente sentia falta. Acredita, não seja incrédulo. É possível, é capaz. Às vezes os argumentos é necessário. Às vezes é real os argumentos. O pastor falou comigo, acho que foi na quinta, foi na quarta.
para mim trazer uma palavra, que ele estava meio ruim da garganta. E eu estava gripado. Eu estou gripado. Podia ter dito, não, eu estou gripado também. Falei, eu quero. Preguei ontem, hoje de manhã dei outra palavra na oração. E eu vou pregar de noite. Porque eu não grito, né? Eu falo baixo, então a garganta não... Se eu fosse assembleando, desse 2 gritos aqui, já travava. Mas como eu falo baixinho, aí dá. Mas os argumentos às vezes são reais. Ah, não, estou cansado. Minha esposa, ela sente muitas dores. Às vezes dá vontade de, por causa dela não vir, não, deixar ela deitadinha. Mas ela, então, eu quero. Vamos para a igreja. Para você, às vezes seja fácil, mas para ela é difícil, porque é ruim vir do Bujari sentindo dores, sentado. Mesmo que seja a cadeira confortável do carro, mas é ruim. Ela sente muito dores nas pernas. Mas o desejo de adorar a Deus, porque ela está sabendo que é possível. Aí a gente diz assim, mas e essa fé que não cura? Aí é com Deus. Deus tem um momento dele. Às vezes você orou, mas a Bíblia diz assim, vocês oram e não recebem porque pede mal, às vezes não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus, e aí é para um outro dia, para uma outra pregação. Hoje é para você acreditar e ter fé sem duvidar, para você mudar de fase, para você subir de nível.